do Espírito Santo. Meus queridos amigos, nós celebramos então a festa da Epifania. Essa festa, quando os magos, guiados por uma estrela, chegaram em Belém e ofereceram ao menino Jesus os seus presentes tão preciosos. Esse é um detalhe que eu gostaria que os senhores percebessem nessa festa. Eles ofereceram presentes preciosos: ouro, incenso e mirra. Esses gestos aparentemente simples, eles são ricos de significado e nos ensinam a verdadeira maneira de dar a Deus o melhor. A Deus nós devemos o melhor. Nesta festa da Epifania, nós vemos que a adoração verdadeira, a verdadeira adoração a Deus, ela não se limita só a palavras ou gestos externos, mas ela se manifesta também no oferecimento sincero e generoso daquilo que de melhor o homem pode oferecer a Deus. Por isso, a festa da Epifania nos convida, meus caros, a refletir sobre como o ato dos Reis Magos é um exemplo para todos nós, de como nós devemos oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor, em reconhecimento à sua grandeza e à sua soberania. Esse é o sentido da festa da Epifania: mostrar que nós devemos a Deus o melhor, e nós devemos em reconhecimento à sua grandeza e à sua soberania. O Senhor, em sua infinita bondade, se fez uma criança, um ser vulnerável, um ser pequeno, e a ele foram guiados os grandes sábios, representados pelos magos, que ao chegarem no presépio, não apenas o adoraram, se ajoelhando diante dele, mas também o reconheceram como o Rei dos Reis e o Senhor da terra. O ouro, o incenso e a mirra que ofereceram a Jesus não eram só simples presentes materiais, mas eram símbolos profundos de que ele, como Rei e Salvador, merece toda a honra e toda a adoração, todo o reconhecimento e toda a soberania. A honra pelo ouro, a oração pelo incenso, o sacrifício pela mirra. Santo Agostinho, nas suas meditações, nos ensina que o ouro simboliza a realeza de Cristo. O incenso representa a divindade de Jesus Cristo. E a mirra representa o sacerdócio, o sacrifício de Jesus Cristo. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é Deus. Cada presente dado pelos magos revela uma realidade fundamental. Deus, que é Rei e Senhor, merece o melhor dos nossos bens. Através da sua epifania, Jesus revela ao mundo não apenas que ele é Salvador, mas na festa da Epifania, na manifestação do Senhor, Jesus manifesta também que ele é digno de adoração e de oferta. Ele é digno de adoração e oferta. Assim, mais uma vez, meus amigos, ao refletirmos sobre o ato dos Reis Magos, nós vemos que, se eles ofereceram o melhor que eles tinham, nós também devemos lembrar, nessa festa da Epifania, somos chamados a oferecer a Deus o melhor que nós temos. Vejam, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus sempre exigiu, e foi uma exigência de Deus, justa, porque Ele é Deus, Deus sempre exigiu que os sacrifícios apresentados a Ele fossem o melhor sacrifício possível dentro do povo. Quando Deus vai falar no Antigo Testamento das vítimas que vão ser oferecidas em holocausto, no livro de Malaquias, capítulo 1, nós lemos Deus dizendo: não é mal, não é ruim quando trazem servos para o sacrifício? E quando oferecem um coxo ou um enfermo, falando dos animais, isso não é mal? Pois bem, meus amigos, o Senhor exige de nós o melhor. E isso se reflete não só nas nossas atitudes,
mas também dos bens que nós damos a Ele. Também a sociedade humana deve reconhecer que Deus merece o melhor. E de maneira concreta, e de maneira material, não só espiritual, Deus merece concretamente, materialmente, o que existe de melhor. Por isso, a Santa Igreja Católica, ao longo desses 21 séculos, sempre ensinou que aquilo que nós oferecemos a Deus nunca pode ser de segunda mão, mas nós temos que oferecer aquilo que há de melhor. São João Crisóstomo, esse grande doutor da Igreja, em seus sermões sobre a generosidade, ele afirma que nós não podemos dar a Deus aquilo que nós temos de pior. A nossa oferta deve ser como ouro puro, que é puro e imaculado. O ouro que os magos deram a Jesus menino simboliza, portanto, o valor incomparável daquilo que nós devemos oferecer a Deus. O melhor de nossos bens, não porque Deus não precisa dos nossos bens, mas nós devemos oferecer porque Ele é digno de receber o melhor. É uma questão de reconhecimento da nossa parte, não de necessidade da parte de Deus. Quem já não ouviu uma proposta que, embora maquiada de boa intenção, peca pela falta de compreensão da verdadeira missão da Igreja e da natureza do culto que nós devemos a Deus? Essa proposta que diz, com palavras insensatas, que, por exemplo, se a Igreja vendesse todos os seus ouros, se a Igreja vendesse os seus templos, a fome no mundo seria erradicada. Se a Igreja doasse todos os seus bens aos pobres, todas as coisas preciosas que ela tem, a fome no mundo desapareceria. Esse pensamento, ainda que na melhor das hipóteses nascido de um impulso de caridade, ele não reflete, meus caros, a sabedoria das Escrituras e não reflete também o espírito da verdadeira caridade cristã. A ideia de vender os templos para fins terrenos, como a erradicação da fome, ultrapassar a miséria no mundo, revela uma visão distorcida do verdadeiro valor de uma igreja, de um templo. O templo, ele não pode ser tratado, a igreja material, a igreja física, os bens que ornam essa igreja, não podem ser tratados como se fossem só bens perecíveis, mas eles são um sinal da presença de Deus. E a sua preservação é um testemunho da fé da igreja. Na sua arquitetura, nos seus bens, na beleza, na dignidade com que a igreja se serve, ela manifesta a sua fé. E aí não é de se espantar em que gerações passadas, como uma Idade Média, ou em locais de extrema pobreza, às vezes simplicidade, as pessoas construíram as igrejas que até hoje pessoas atravessam oceanos para ir visitar. Vai todo mundo a Paris querer ver Notre Dame, e foi construída por gente simples, por gente pobre, mas gente de muita fé. Gente de muita fé. E é mérito nosso, dos homens modernos, acostumados com o feio, acostumados com nada, com a pobreza na beleza, perder a fé e não compreender e não entender por que uma igreja precisaria ser bonita, por que uma igreja precisaria ser adornada, porque nós não temos fé. Por isso, vender uma igreja seria um ato de desonra em primeiro lugar, desonra aquele que é digno de todo o nosso culto e de toda a nossa adoração. Uma grande falácia é a ideia de que a igreja, ao manter os seus templos, ela está negligenciando os pobres e os necessitados. Esse é o argumento de um dos 12 apóstolos. Houve um dos 12 apóstolos que utilizou esse argumento, e ele se chamava Judas. Judas usou esse argumento. Quando Maria Madalena derrama aos pés do Senhor perfumes caríssimos, Judas diz a Nosso Senhor, mas não seria melhor ela parar de fazer isso e vendermos esse valor precioso desse perfume caríssimo e darmos. E veja, Judas não quis ficar com dinheiro, ele disse, e dar esse dinheiro aos pobres.
Pobre, sempre o tereis comigo, disse Jesus, como resposta. Mas a mim nem sempre. E ela faz isso em adoração. A igreja, ao longo dos séculos, ela tem sido a maior provedora de caridade. E negar isso é ser desonesto. Não apenas porque ela assume a missão caritativa de fazer o bem a quem necessita. Ela assume a missão dos hospitais, das escolas, dos orfanatos. Tudo isso ela faz, e ela é ainda mais caridosa quando ela se torna instrumento da graça de Deus. São Tomás de Aquino, ele diz na sua Suma Teológica, que a caridade não se restringe apenas a uma ajuda material. Caridade não é só ajudar materialmente, porque isso também pode se chamar filantropia. Filantropia é só isso, ajudar materialmente. Mas a caridade não é isso, ou não é só isso. Ela é um transbordar nas obras disso. Mas a caridade é uma elevação do Espírito até Deus, é a união com Deus. E é a igreja que, por meio dos seus templos, dos seus rituais, dos seus sacramentos, catequiza, distribui a graça. É a igreja que, pela beleza, eleva o espírito humano e alimenta as almas, tornando essas almas dignas e aptas a praticar o bem. A venda dos templos, meus caros, não resolveria a fome no mundo. E a igreja já realiza a verdadeira caridade, não só em termos meramente materiais, mas espirituais e eternos. E é verdade, o cuidado com os pobres, com os miseráveis, é uma parte da missão da igreja. Mas a edificação espiritual que acontece dentro dos nossos templos, a adoração a Deus que acontece dentro dos nossos templos, e os nossos templos, que são casa de Deus, também são parte fundamental para que as nossas almas possam ser transformadas e assim transformar o mundo ao seu redor. É necessário recordar, meus amigos, que a igreja não é uma instituição que age de maneira precipitada. Por que o Papa hoje não vende simplesmente todos os bens da igreja? Porque a igreja não age de maneira precipitada, como quem vê apenas as necessidades momentâneas agora. A igreja, sob a orientação do Espírito Santo, discerne ao longo dos séculos como administrar os seus bens. Os templos não são só e apenas edifícios, eles são lugares de oração, lugares onde os cristãos se reúnem para celebrar os mistérios da fé, o lugar onde Deus habita. Isso é uma questão de fé. Essa igreja é casa de Deus. Domus Dei et porta coeli. É casa de Deus e porta do céu. É o lugar onde as graças de Deus são derramadas. Então a igreja pondera. Ela não é precipitada. Ela possui uma longa história de engajamento em causa social. São Bento, por exemplo, fundou mosteiros que logo se tornaram também centros de assistência aos necessitados, aos peregrinos e aos doentes. Os hospitais, tão decadentes hoje em dia, há poucos anos atrás eram regidos pela igreja, cuidados pelas ordens religiosas. A brutalidade de quem não tem fé em enxergar um doente era completamente suprida no passado pela assistência religiosa caridosa dos religiosos, das congregações, os orfanatos, as escolas. A igreja continua a desempenhar um papel na ajuda humanitária. Portanto, meus amigos, distribuir os seus bens aos pobres, a venda dos seus templos não é necessariamente algo sábio, pois a igreja, como boa administradora, sabe que, em nome de Deus, ela deve canalizar os recursos e distribuir de maneira ordenada aos mais necessitados, sem que para isso ela abra mão do culto que Deus merece e que Ele é digno, não porque Ele precisa, mas porque nós devemos reconhecer. Nós devemos afirmar com firmeza que os templos de Deus não são mercadorias, mas são símbolos da sua presença, são lugares da graça, são lugares de santificação.
A igreja já realiza a verdadeira caridade ao oferecer o alimento espiritual para as almas. E ela também faz caridade com ajuda concreta para os necessitados. Ainda diz São João Crisóstomo, a grandeza do templo reflete a grandeza do culto que a Deus se oferece. A grandeza do templo reflete a grandeza do culto que a Deus se oferece. Quando a gente oferece a Deus um culto xoxo, um culto feio, um culto morno, posso usar mais palavras aqui, uma coisa mais polêmica, mas entendo o que eu quero dizer. Quando nós damos a Deus um culto indigno de Deus, nós daremos a Deus templos indignos de Deus. E não é de se apavorar que a maior parte das igrejas modernas são feias, por princípio, porque o culto é feio. A grandeza do templo reflete a grandeza do culto que a ele se oferece. Se o Senhor, em sua infinita sabedoria, pediu a Salomão que construísse um templo de tal esplendor, foi porque ele, em sua grandeza, merece o melhor. Se o templo fosse algo simples e desprezado, o culto a Deus, na mente dos fiéis, também seria desprovido da devida reverência. São Paulo diz na carta aos Hebreus: nós somos membros de uma cidade celeste. A Jerusalém celeste, nós somos membros do céu. E com que glória e esplendor o livro do Apocalipse diz como é a Jerusalém celeste. E como tal, a nossa adoração e nosso culto também devem refletir o esplendor dessa Jerusalém celeste. Não se trata só de um lugar físico, mas se trata do reflexo da glória de Deus, que nós tentamos manifestar nesse mundo. Se Ele é o Rei dos Reis, como não glorificá-lo com o melhor da nossa terra, com o nosso ouro, com a nossa prata, com as pedras preciosas que Ele mesmo criou para a beleza desse mundo? É um mistério o sentido da festa da Epifania, porque se para Deus não serve nada disso, a festa da Epifania não serve para nada. E ainda poderia haver quem dissesse que a riqueza dos templos desvia a atenção do verdadeiro culto e da humildade. Mas aí nós temos que lembrar os templos, as igrejas, os paramentos, a beleza da cerimônia, a beleza concretamente manifestada, não é para nós, mas ela é para Deus. E por isso, tudo que neles fazemos e neles colocamos deve servir para refletir a glória e a grandeza de Deus, e não a nossa. Então não há perigo. Podemos cair na vaidade se erroneamente pensamos que é para nós. Isso é verdade, mas não é. Construir uma igreja bonita não é questão de vaidade. Usar o belo da liturgia, preferir assistir missa em igrejas belas, igrejas decentes, não é vaidade. Uma liturgia bela e digna de Deus não é vaidade. Preferir assistir uma missa católica, celebrada segundo a fé católica, de um jeito católico, de uma maneira católica, uma igreja católica, não é vaidade. Porque não é para nós, é para Deus. A riqueza da igreja, um templo, não deve ser vista como uma ostentação, ela não é, mas é um sinal da glória de Deus. E aí não tem ouro e não tem prata suficiente para manifestar isso. Nós não somos donos, inclusive, do ouro, da prata. Tudo pertence ao Senhor. É a Ele que nós devemos entregar o melhor. Assim como os sacerdotes da antiga aliança não poupavam recursos a oferecer sacrifícios de grande valor, o melhor que podiam. Assim como os magos não poupavam oferecer a Deus numa longa viagem o melhor que tinham a oferecer. Mesmo a oferta da viúva pobre, que ofereceu só uma moedinha, era o que tinha de melhor a oferecer a Deus. Era tudo que ela podia oferecer a Deus. Em nossa Santa Igreja, ao longo dos séculos, nós sempre buscamos construir templos grandiosos, com um altar majestoso, com obras de arte que exaltem a beleza divina. Se nós olharmos as grandes basílicas, e é impressionante, não precisamos sair da nossa cidade para encontrar isso. Veja uma catedral de Belém, veja uma basílica de Nazaré, a grande e belíssima igreja de São Pedro em Roma. Nós veremos que os templos, eles não são um obstáculo para a verdadeira adoração, mas eles são um auxílio à adoração, eles nos elevam.
Ainda diz São Bernardo de Claraval: quando os olhos do homem contemplam o esplendor da casa de Deus, a sua alma é levada às coisas do alto. O esplendor do templo, da liturgia, longe de afastar o fiel de Deus, conduz o coração humano a contemplar a grandeza do Criador. Portanto, meus caros, construir um templo bonito, participar de uma liturgia bela, não é ato de vaidade, mas é louvor a Deus, que é digno de toda honra. Ele, que é o Criador e sustentador do universo, merece, pelo menos em nossas obras, que a sua casa reflita o seu esplendor e a sua majestade. Ao refletirmos sobre o que significa dar o melhor a Deus, nós devemos responder em nosso coração na liturgia de hoje, meus caros. Nós estamos verdadeiramente oferecendo a Deus o melhor de nós mesmos? Estamos realmente dando o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos bens, o melhor lugar nos nossos lares? O Senhor não precisa de bens, mas nós, ao oferecer o melhor que temos, nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos a sua grandeza. Não é simplesmente uma questão de entrega material. E assim eu termino. Não é só a beleza do templo material, mas é também, meus caros, a entrega do que o nosso coração tem de melhor. Nosso corpo é templo de Deus. São Paulo, na Epístola aos Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer o melhor em nós. Se a aparência, talvez a natureza não nos ajudou muito a sermos bonitos como templo, não faz mal. Se a estatura nos faz sermos mais capelinhas do que igrejas, não faz mal. Uns já se tornaram mais basílicas, não faz mal. Não é só esse exterior do nosso templo que conta, mas a Deus nós damos o melhor do nosso coração. Isso significa que o melhor não é apenas o que nós temos de mais valor material, mas é aquilo que o nosso coração tem de mais precioso. E o que você tem dado a Deus? O seu coração, você tem dado a Deus o que é mais precioso? Na sua vontade, você tem dado a Deus aquilo que é mais precioso? Nas suas ações, meu caro, você tem dado a Deus o que é mais precioso? No seu tempo, você tem dado a Deus o que é mais precioso? É a pergunta da festa da Epifania. Que ao celebrarmos a Epifania, meus caros, possamos, como os magos, reconhecer que Jesus é o Rei e Senhor das nossas vidas. E que, como eles, em adoração, possamos oferecer o melhor que nós temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito